Meus irmãos, eu tenho certeza, tanto quem está aqui no santuário, quanto você que nos acompanha de casa, se você colocar em prática qualquer coisa que eu disse essa noite, quem não sou eu, é a palavra, eu fui apenas canal para chegar a você. Se você colocar em prática um dos 4 conselhos do Evangelho, ou talvez algum dos 4, se você receber esta bênção todos os dias, não há como você não ter um dos melhores anos da sua vida. Não há como Deus não entrar na sua história e fazer coisas novas, porque é Ele quem faz novas todas as coisas. Se nós pensarmos bem, nós não, claro que nós falamos feliz ano novo, mas se você conversa com alguém que já foi e ainda continua sendo, não é? Dependente de álcool, de droga, de alguma coisa, né, ilícita, e ele começa a fazer o tratamento numa clínica, ele fica lá 9 meses e depois ele sai. 9 meses é um número simbólico que significa também um ciclo. Ele está sendo gerado de novo, gestado de novo. Então ele nasce e ele então volta ao convívio. E se você pergunta para ele assim: então você não vai beber nunca mais? Você não vai fumar nunca mais? Ninguém responde não. Eles vão dizer: não, é por hoje. Eu vivo cada dia. Hoje eu não vou. Hoje eu vou viver o melhor dia que eu posso. Quando amanhã se tornar hoje, eu terei cuidado disso. Eu penso que é um pouco disso que nós deveríamos aplicar na nossa vida para termos um ano novo. Como? Fazendo uma sequência de dias novos. Nós temos apenas o hoje, nós temos apenas o agora. Então este dia que nós temos, é aí que nós devemos ser pessoas novas, fazer as coisas de maneira renovada, tratar as pessoas de uma maneira diferente, como foi no tal ano passado. E o que passou, deixa que passe, porque você não terá uma vida nova no ano novo, carregando consigo coisas velhas. Jesus disse: não se coloca vinho novo em odres velhos, senão ele vai arrebentar o odre, você perde o odre e perde o vinho. Não se coloca em roupa velha um remendo novo, porque ele vai aumentar o rasgo e você ainda perdeu a roupa nova. E falando para o judeu, Jesus disse assim: quem bebe vinho velho não quer vinho novo, porque eles vão dizer: o vinho velho era melhor. E se nós formos às bodas de Caná, você vê que o vinho novo, o que veio depois, é que tem qualidade. Tudo isso tem a ver, meus irmãos, com o nosso novo ano na espiritualidade. Viver o novo de Deus. Deus tem para nós coisas novas. Deus tem para você coisas novas. Mas nós precisamos abrir o coração, aceitar a novidade que vem de Deus. Neste dia 1º de janeiro, nós estamos encerrando hoje a 8ª de Natal. A igreja celebra do dia 25 de dezembro ao dia 1º de janeiro, como se fosse um dia só, o dia do nascimento do Senhor. Por isso que se chama 8ª, são 8 dias que a igreja festeja o nascimento do menino. E hoje, 1º de janeiro, a igreja nos coloca a celebração de Maria, Mãe de Deus. Maria Theotokos, ela gera não apenas o homem Jesus, mas ela gera o Filho de Deus. E se ela é mãe do Filho de Deus, ela é mãe de Deus. Ela não é mãe de Deus Pai Criador. Eu já vi pessoas que não creem na devoção a Nossa Senhora dar uma rasteira tão simples e muito católico desinformado que não sabe responder. Eles vão chegar e vão dizer assim: você fica rezando aí essa Ave Maria? Você vai dizer: não, eu rezo Ave Maria. A primeira parte da Ave Maria, ela é bíblica, ela está na Bíblia. Primeiro, o que o anjo disse a Nossa Senhora, depois as palavras de Isabel. Então a primeira parte é uma oração evangélica. Então os evangélicos deveriam rezar pelo menos a primeira parte, porque está na Bíblia. A segunda parte, você precisa entender que Nossa Senhora, quando nós falamos Santa Maria, Mãe de Deus,
E eles vão perguntar: quem que existe primeiro, Deus ou Maria? A gente responde: não, é Deus. Então como que Maria pode ser mãe de Deus? Deus que criou o mundo, Deus que fez tudo. Por que você fala aí que Maria é mãe de Deus? Esse negócio está errado. E tem gente que não sabe responder. É porque Maria não é mãe de Deus Pai Criador, ela é mãe de Deus Filho Redentor. E quem é Jesus Cristo? O anjo disse, o Emanuel, que é Deus conosco. Maria é mãe de Jesus, e ela é mãe de Jesus todo. Então, se Jesus é Deus, ela é mãe de Deus. Houve uma formatura em São Paulo, onde um tenente-coronel do exército estava recebendo as honras lá de general. E a mãe dele, muito idosa, pôde ver o filho chegando aí no topo das honras militares. Eu não sei o nome do general, vamos supor que é Rodrigo, né? Aí o general Rodrigo foi chamado e pediram: por favor, onde está a mãe do Rodrigo? Por favor, coloca uma cadeira aqui para essa senhora. Tá bom. Onde está a mãe do general? Não, a senhora não é mãe do Rodrigo? Não, mas o Rodrigo é o general. É verdade, a senhora é mãe do Rodrigo, a senhora é mãe do general. Como que você vai separar a mãe do homem da mãe? E as pessoas separam com facilidade. Não, Maria é mãe só de Jesus homem. Ela não é mãe de Jesus Deus. Ela gerou só o homem Jesus. Isso é uma heresia que já foi combatido pela igreja no século III, chamado adocionismo, falando que Maria gerou o homem Jesus e Deus o adota como filho. Isso não confere a teologia bíblica. Jesus que nasce, ele é o Emanuel, ele é Deus conosco. E Maria, sendo mãe de Jesus, ela recebe o título de mãe de Deus. Ou Jesus é filho de Deus, ou a salvação na cruz não aconteceu, porque quem pecou foi o homem. Então o homem deveria morrer na cruz, só que o homem é pecador. Então quem deveria morrer na cruz? Deus. Mas Deus não podia morrer na cruz, porque quem pecou foi o homem. O que Jesus faz? Jesus reúne em si a humanidade e a divindade. Como homem, ele nos redime, como Deus, ele nos salva. Então Maria, ela é mãe de Jesus Cristo. Ela não é mãe só de Jesus, ela é mãe de Jesus Cristo, Cristo, Cristós, Filho de Deus. Por isso que a igreja celebra hoje Maria, mãe de Deus. E no evangelho que nós escutamos, ele começa falando dos pastores. Os pastores ouviram as maravilhas de Deus e eles foram às pressas a Belém. Aqui é um conselho, o primeiro conselho, para que nós tenhamos um ano novo de verdade, para vivermos o novo de Deus. Escutar a palavra e ter pressa para praticá-la. As pessoas escutam a palavra, mas nem todos têm pressa de praticá-la. Claro que não foi assim. Mas se fosse hoje, talvez os pastores não tinham chegado em Belém até agora. Porque tudo que é para Deus é para depois. Depois eu rezo. Depois eu leio Bíblia. Depois eu me confesso. Depois eu vou à missa. Aí os anjos, com toda alegria, deram notícia para os pastores: olha, nasceu-vos hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso vos servirá de sinal: encontrareis o menino envolto em faixas, deitado na manjedoura, com Maria sua mãe. E o evangelho começa daí. Os pastores foram às pressas. Não, eu vou amanhã. Vou tirar uma soneca primeiro. Você vai primeiro, vê como que está o negócio lá, você me conta, se tiver bom eu vou também. Não, eles tiveram pressa de cumprir a palavra, uma palavra angelical. Então o primeiro ponto para que nós tenhamos um ano novo, para vivermos as novidades de Deus, é ter pressa para aquilo que é de Deus. Porque nós temos muita pressa para aquilo que é para nós, mas aquilo que é para Deus, as pessoas são um pouco lentas. Nós vemos, claro que isso não é bom que aconteça, mas quando eles estão liberando vagas numa empresa, ou o jogo agora na loteria da Mega, né? Ou talvez um concurso que irá passar os primeiros,
As pessoas chegam na fila, no outro dia, 8 da manhã, 6 horas da tarde, tem gente na fila. Tem gente que vai dormir ali, porque ela precisa daquilo. Eu preciso dessa consulta, eu preciso desse trabalho, eu preciso dessa vaga. Mas quando as coisas são de Deus, as pessoas têm preguiça, fica para depois. Então a primeira coisa que nós aprendemos com os pastores é ter pressa para as coisas que são de Deus. Segundo, falar de coisas boas, transformar a sua boca num manancial de graça. Desculpe aqui a palavra, mas só para você ver a profundidade. A sua boca, ela pode ser uma latrina ou ela pode ser um manancial de graça. Você vai escolher que tipo de boca que você quer ter. E você sabe muito bem o que está numa latrina. E você entende muito bem o que sai de um manancial de bênção, um manancial de graça. Porque a palavra diz que os pastores viram o menino porque tinham pressa, e eles contaram a Maria o que eles viram e ouviram. Bons mensageiros, evangelium, evangelho, boa nova. Como é bom você conversar com a pessoa otimista. Como é bom você conversar com pessoas que não ficam só falando mal dos outros. Como é bom você conversar com as pessoas que destacam as suas qualidades. Como é bom você ter do seu lado uma voz que te coloca para frente e te anima numa caminhada. Então esse é o segundo ponto. Se o primeiro é ter pressa para as coisas de Deus, o segundo é que a sua boca seja uma boca angélica, um manancial de graça. Falar bem, falar coisas boas, anunciar boas notícias. Agora nós temos a presença de Maria. Maria, que é o terceiro ponto, ela faz duas coisas que nós precisaríamos fazer esse ano todo, todos os dias. Lembra lá do que está em recuperação depois dos 9 meses para largar o seu vício? É por hoje. O que nós deveríamos fazer todos os dias está no versículo 19. Quanto a Maria, guardava esses fatos e meditava sobre eles no coração. Eu não quero falar para você os verbos em português, porque em português o verbo aqui fica muito pobre. Vamos ao verbo em grego. Quando você lê este texto no grego, o verbo guardar, que aqui é traduzido por guardar, ele seria um verbo mais ou menos em juntar riquezas. É isso aí, juntar riqueza. Maria, ela guardava no seu coração o quê? Tesouros. O que é que Maria guardava no coração? E o que a gente guarda no coração? Vou te dar só um cutucãozinho, viu? Faz para a pessoa 99 coisas boas e veja quantos dessas ela guarda no coração. Faça a pessoa uma coisa ruim, você vê o que ela vai guardar no coração? As 99 desaparecem. Ela não guardou o que deveria ser guardado, e ela entesourou porcaria, coisas sem valor. Maria, quando fala que ela guardava as coisas no coração, ela guardava o que tem valor, ela guardava o que fazia bem para ela. Ela guardava a manifestação de Deus. Coisa ruim deixa. Você não vê na palavra Maria reclamando: "Nós, José, ninguém nos acolheu, hein? Ô povo, nem..." Maria não é desse tipo. Por isso que ela era feliz. Coisa ruim ela não guardava, ela entesourava coisas boas. Tinham 2 amigos que foram passear na praia. Aí estavam conversando lá um assunto, cada um pensava diferente, e um ficou esquentado e deu um soco na cara do outro. O outro falou assim: que é isso, hein? Nem com dialogar você sabe, hein? Pegou um pedaço de madeira e escreveu na areia assim: "Aqui meu amigo me deu um soco na cara." O amigo ficou meio, depois arrepende, né? Mas depois do soco já foi. Aí ele estava subindo umas rochas para ver as ondas. O primeiro subiu, esse que levou o soco na cara perdeu o equilíbrio. O amigo estendeu a mão, segurou e puxou. Ele pegou o canivete, escreveu na pedra: "Aqui meu amigo me salvou a vida." Aí o amigo perguntou: "Que coisa? Por que na hora que eu te dei um soco você escreveu na areia, e agora que eu te salvei a vida você escreveu na pedra?" Ele falou assim: "Porque a areia já não tem mais, ó.
a onda já apagou, mas isso aqui eu quero guardar. A gente faz o contrário, não é? A gente escreve as coisas boas da vida na areia do esquecimento, e aquilo que não presta, a gente escreve na pedra para não esquecer. Maria nos ensina a entesourar coisas boas, a guardar coisas boas, e coloque na sua cabeça para você ser mais feliz. Se você quiser se relacionar com pessoas perfeitas, você vai se relacionar só com o seu anjo da guarda. Você não vai se relacionar com mais ninguém. E mesmo assim, se você falar para o seu anjo da guarda, você vai se relacionar só com gente perfeita, só de você perguntar, você sobe e te larga sozinho também. Falando, não, você também é cheio de defeito. Aprenda uma coisa, repita comigo: as pessoas falham. As pessoas falham. Este ano as pessoas vão falhar. Este ano as pessoas vão falhar. Eu tenho que aprender a escrever na areia. Agora fala com quem está do seu lado, que é seu amigo, seu marido, seu namorado, sua família. Fala assim, ó, mas coisas boas que você já fez, eu vou escrever na pedra, viu? Fala aí. Na pedra, né? O que significa isso? Eu não vou esquecer. Gente, quando a gente lê o texto, Maria guardava, não dá para a gente entender isso aí. Mas o verbo guardar é sem tesourar. Guarde na sua vida o que tem valor. Guarde dentro de você o que o dinheiro não compra. Que o que o dinheiro compra, estragou, você compra outro. O que o dinheiro não compra, se você perder, não vai voltar. Guarde isso. Guarde pessoas, família, sentimentos, momentos no seu coração. E Maria não apenas entesourava, vai dizer aqui que Maria também meditava. Esse verbo é mais bonito. O verbo meditar em grego que é usado aqui é um verbo usado para peças, para montar peças, peças que se encaixam. Para você entender, é como se Maria estivesse montando o quebra-cabeça da vida. O quebra-cabeça da vida. Nós estamos hoje recebendo um quebra-cabeça todo desmontado. Ele tem 365 peças. Cada dia você vai colocar uma peça. E você vai ver o quadro completo que dia? Dia 31 de dezembro. Hoje eu posso dizer que eu posso contemplar o meu ano. Ontem eu pus a última pecinha. Aí eu entendi o que aconteceu. Eu entendi o que eu posso repetir aqui, o que eu quero deixar de cá, o que eu aprendi com os erros. Não sei se você conhece alguém que tem o costume, pessoas que montam quebra-cabeça de milhares de peças. O ideal que tem esse hobby, pelo menos a pessoa me disse, falou, padre, comece com um de 500 peças. O senhor pega depois um de 2.000, pega um de 3, pega um de 5, vai aumentando. Tem até de 10.000, 20.000 peças. Você leva tempos, porque quanto mais você monta, você vai pegando um macete do negócio. Então tem os segredos do negócio. Meu irmão agora parou com esse costume, porque não está dando lugar de pôr tanto quadro. Mas ele, com a esposa dele, a Carol, eles gostam de montar quebra-cabeças assim. Então depois que eles montam num tablado, parece, põe vidro, né? Então lá em casa já tem uns, na casa dele, falou, ó, tá bom, não fico comprando mais não, né? Você está comprando para mim uma bacia de São Pedro, mas não montaram ainda não. Falou, você quer montar? Eu falei, eu não, monta para mim, põe no quadro e me dá. Muita peça, misericórdia. Quando você chega na casa de alguém, entenda o exemplo, que a pessoa está começando a montar um quebra-cabeça, e você não viu a tampa do quebra-cabeça, porque na tampa está a figura lá, você está vendo só as peças na mesa, eu duvido que alguém acerte. Muito difícil. Você pega uma pecinha, você não vê nada. Mas onde que encaixa isso aqui? Calma. À medida que os dias vão passando, as pecinhas vão se encaixando. Então era isso. Entendeu o que Maria estava fazendo? Ela estava dando tempo para entender o que estava acontecendo. Ela não tinha pressa. Se Maria tinha pressa, é pressa de amar, pressa de servir a Deus. Se você confia no Senhor, você não vai ter pressa, porque as peças vão se encaixando à medida que os dias vão passando. Há momentos da nossa vida que vão surgir algumas pecinhas que parece que não se encaixam. E algumas pecinhas que nós não gostaríamos de ter no ano passado. Não, essa pecinha eu queria não ter.
esse dia aqui foi um dia muito triste, esse dia foi um dia difícil, mas se você renega esta peça, no quebra-cabeça pronto, é uma família muito amiga, tempos que eu não visito, talvez vai chegar até ela a mensagem, né? A família da Aurélia e o Prio, de Carmo do Cajuru. Quando eu fui padre lá, eles eram do conselho. A Aurélia montou as bodas de Caná, um quebra-cabeça enorme, mas bodas de Caná como se fosse em Portugal, com personagens portugueses. E uma peça não veio, faltou uma peça. E ela de propósito deixou aquela peça sem colocar, para ser um assunto, né? São muito agradáveis e o quadro está na sala dela lá. Todo mundo que chega só olha para o quadro, qual é a primeira coisa que a gente vê? A peça faltando. Não existe na sua vida peça faltando e nem peça sobrando. O que vai acontecer de hoje até 31 de dezembro é preciso que aconteça para que você complete o quebra-cabeça da sua vida. Para como que eu vivo isso aí? Guardando esses fatos e meditando no seu coração as coisas que te acontecem. Deixando de ser um vulcão e se transformando num arbusto que se deixa levar pela brisa, que é o próprio Deus. Se você começa a pensar mais naquilo que as pessoas te dizem, naquilo que as pessoas fazem com você, naquilo que você esperava e que as pessoas não fizeram, você vai entender que tudo tem uma lógica, tudo acontece por um motivo. Na vida, nada é em vão, se não é bênção, é lição. Na vida, nada é em vão, ou é lição. Se não é bênção, aprenda, é lição. Mas não vai acontecer só coisa boa, não? Não vai acontecer só coisa boa. Mas a notícia boa é que não vai acontecer só coisa ruim também. E aconteça o que acontecer, aprenda com Maria. Entesoure o que pode ser entesourado, deixa o que não te acrescenta e vá devagarinho montando o quebra-cabeça da sua vida. Tem uma lei, quem mexe com neurociência aplicada, a lei é assim. É uma lei boa para todos nós. Tudo que vier é bem-vindo. Eu deixo que venho, eu deixo que venha. Se for bom, eu deixo que fique. Se for ruim, eu deixo que vá. Tudo que vier, eu deixo que venha. Se for bom, ficará. Se não for, irá. Assim você terá um ano novo de verdade. E o último ponto, que os pastores voltaram não reclamando da vida, eles voltaram glorificando, louvando a Deus. O quarto ponto, para a gente ter um ano novo de verdade, é ter uma boca que glorifica a Deus, uma boca que louve a Deus. Preste atenção em você mesmo. Até no nosso Luz e Vida nós temos a pulseirinha da gratidão. Isso aqui é para lembrar que nós precisamos parar de reclamar. Quando você reclama, você está clamando de novo coisas para você reclamar. Ré é de novo, recomeçar, começar de novo, renovar, tornar novo o que ficou velho, rememorar, fazer lembrança o que já aconteceu, reclamar, clamar de novo o motivo que eu estou chateado. Por isso que uma pessoa que reclama demais, olha a vida dela é mais difícil. Uma pessoa que reclama muito, as coisas dão muito errado para ela. Então você tem que trocar as coisas. Como, padre? Glorificando e louvando a Deus, sendo uma pessoa mais grata, uma pessoa mais leve, uma pessoa que sabe meditar, entesourar e depois falar. A gente vive assim, a nossa vida é melhor. Então vamos lá, vamos ver quem tem boa memória e quem vai aplicar em 2023 os conselhos do Evangelho de hoje. 4 conselhos a partir do texto bíblico, para termos um ano abençoado, para vivermos o novo de Deus. Porque tem diferença, viu? Entre o novo de Deus e o novo do mundo. Tudo aquilo que é do mundo, que é novo, vai ficar velho. Você vê a mamãe com o neném no colo, ela tem um ali lá atrás, com o nenenzinho. Aí você passa sem vê-la algum tempo. Quando você olha, cadê o neném? Sumiu. Já está correndo e andando.
Aí você fica mais um tempo sem ver. Quando você olha, mas cadê seu filho? Já foi para a escolinha. Ó, você fica mais um tempo sem ver. Cadê seu filho? Está acampando com os colegas. Não, mas passa o tempo, hein? Na hora que passa o tempo, cadê seu filho? Está com a namoradinha ali, ó. Ó, aí você piscou, ó, o convite de casamento. Somente quem já viveu o que eu estou dizendo sabe o tanto que o tempo passa. E o tempo vai continuar passando até que aquele bebezinho vai virar um idoso, uma idosa. Você compra hoje um celular novo, começou o ano com o celular top dos top. Top das galáxias começou. Vai durar, meu filho, pouco tempo. A hora que você está lá achando que você está com o top, eles vão lançar um melhor. E quando eles lançam o melhor, já tem uns 3 melhores guardados. Você compra hoje uma coisa novinha, passa um tempo, já estragou. Por quê? Porque as coisas do mundo são assim mesmo. Aquilo que é novo hoje não será amanhã. Mas quando eu falo para você do novo de Deus, o novo de Deus ele permanece. A palavra de Deus ela permanece. Então não é para você começar vivendo o novo para terminar correndo do velho. Cuidado, viu? Cuidado! Quem termina um ano reclamando, está plantando para que um próximo ano repita o processo. Quem terminou o ano assim, nossa, esse ano vou te contar, viu? Deus que me livre. Quando é que vai ser o seu ano? O seu ano. Se você não mudar, meu filho, vai ser aquele ano lá na sua lápide da sua morte. Esse é o seu ano. Aí vai ficar gravado lá, ó. Viveu, morreu. E entre os dois, fez nada que preste. Viveu e morreu. Essa é uma historinha que tem portuguesa, né? Que eles falam que nos túmulos portugueses eles escrevem muita coisa. Cada um manda um bilhetinho, aí eles reúnem tudo aquilo e fazem uma vida. Então eles colocam assim: nasceu e põe a história da pessoa. Aí morreu. Aí tinha alguém que viveu uma vida que não fez nada que preste. Aí no túmulo dele estava assim: nasceu, tudo em branco, morreu. Não pode ser a nossa lápide, né, meus irmãos? Imagina. Ah não, mas tadinho, ele morreu no ano que ele ia arrebentar. Ele morreu no ano que ele ia mudar. Ele morreu no ano que ele ia perdoar. Ele morreu no ano que ia ser um marido melhor, um pai melhor. Morreu, né? Morreu. Então, ontem eu falava sobre a corda, que a corda tem princípio, meio e fim. O princípio já foi, o fim está chegando, então vamos viver o melhor meio que nós podemos. É o que nós temos. E quais são os 4 conselhos para vivermos o novo de Deus? Eu passei os 4 aqui. Qual foi? Quem lembra aí? Primeiro conselho. Ter pressa para com as coisas de Deus. Segundo, ter uma boca positiva, falar coisas boas. Terceiro, entesourar no coração e formar o quebra-cabeça da vida, guardar as coisas no coração. E quarto, ter uma boca que louva, que agradece, que glorifica, abrindo mão da reclamação. Meus irmãos, não tem como o seu ano ser ruim se você aplicar na sua vida os 4 conselhos do Evangelho que ouvimos. E por último, pegue aí a primeira leitura, que é uma bênção. É uma bênção. Nós queremos ter um ano abençoado. O Senhor falou a Moisés, dizendo: fala a Araão e a seus filhos, ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes: hoje o Senhor não está falando mais a Moisés. Ele está falando para quem? Eu leio assim: o Senhor falou ao padre Christian dizendo, ele está falando a você, abençoe a sua família, abençoe o seu trabalho, abençoe o seu namoro, abençoe o seu estudo. Há poder nas nossas palavras, há poder nas nossas palavras. Claro que você não vai ficar dizendo isso alto, porque nem todos aqui têm facilidade e nem é necessário que o faça. Eu faço muito, né? Bença, padre. Deus abençoe. Deus abençoe. Esses dias mesmo, lá em Itaúna, eu fui sair para comprar um vinho. O pessoal queria fazer sangria.
uma delícia, sangria. Aí eu fui comprar o vinho, aí a mulher me viu de longe e falou assim: ei, padre! Aí eu levantei o vinho para ela, ei, aí para levantar, né? Porque vinho e padre, bons companheiros, né? Falei: ei, a sua bênção! Falei: Deus abençoe! Aí a falou: seu padre, você não fica com vergonha o pessoal te gritar, te chamando o senhor de padre e pedindo bênção? Não, eu tenho vergonha, você não chamando para pecar. A pedindo bênção, meu filho, ele grita de um lado, eu berro do outro. Você não precisa chegar em todo lugar, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Não, deixa isso. Mas no seu coração, você deve fazê-lo. Não deixe de fazê-lo. Depois você vai sentar comigo, você vai comentar o que vai te acontecer. Marque o dia, a partir de amanhã, em silêncio, toda pessoa que chegar perto de mim, eu vou pensar assim: Deus abençoe. Depois nós vamos marque na agenda. E você vai ver o que começa a te acontecer. Porque aquele que abençoa, ele começa a ser abençoado. Aquele que ama, ele começa a ser. Aquele que perdoa, ele começa a ser. São Francisco ensina: é dando que se recebe. Então a gente tem que oferecer. Então no seu coração, chegou lá no seu trabalho, viu o seu patrão, em vez de você falar: oxe, morreu no Réveillon. Não fala isso não. Ele pode ser um patrão cruel. Você vai olhar e vai dizer no seu coração assim: olá, tudo bem? Não tive com o senhor antes. Feliz ano novo. E em silêncio você fala: Deus te abençoe. Encontrou com um colega, seus colegas de trabalho: ei, Deus te abençoe. Encontrou aquele chato, que fica pegando no seu pé, que quer o seu cargo, que tentou puxar seu tapete, que estragou seu relatório. Em vez de você cultivar coisa boa, não, aprenda com Maria. Maria entesourava. Não fique com raiva. Você vai dizer para ele o quê? Deus sabe o que ele está fazendo comigo, mas que Deus te abençoe. Isso vai voltar para quem? Para você. Vai voltar para você. Então abençoe as pessoas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Segura o folheto com uma mão, com a mão esquerda, e coloca a mão direita, quem está da sua direita. Segura o folheto com a mão esquerda e coloca a mão direita, quem está da sua direita. Você vai abençoar esta pessoa agora. Vamos rezar junto com o padre? Vamos juntos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Olha que presentão que você recebeu, hein? A pessoa tem um presentão, a pessoa te abençoou agora. Opa, estou podendo agora. Tá, qual que é o seu poder agora? Bênção. Você é abençoado para abençoar. Então agora você vai abençoar quem te abençoou. Então agora é a pessoa que está da sua esquerda. Você recebeu a bênção, agora você vai abençoar. Olha que bonito. É filho abençoando o pai. É neto abençoando o avô. É criança abençoando adulto. É um estranho que você não sabe quem é, vai te abençoar agora. Então vamos rezar juntos. E você de casa vai recebendo essa bênção aí. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? Amém. Tem coisa melhor do que ser abençoado, né? Agora, com a mão no coração, você vai tomar posse desta bênção, trocando o ti por mim. Então o Senhor me abençoe, o Senhor me guarde. Só você fazer essa mudança aí. Vamos rezar juntos isso. Agora você vai rezar para você. O Senhor me abençoe e me guarde. O Senhor faça brilhar sobre mim a sua face e se compadeça de mim. O Senhor volte para mim o seu rosto e me dê a paz. Bonito. Amém? Amém. Agora, eu não sei qual câmera vai fazer isso. Filma o povo todo aqui para mim. Você vai levantar a mão direita. Nós vamos abençoar quem está em casa.
Porque tem gente de casa que está reclamando, mas quem é que vai me abençoar? Não, nós vamos abençoar quem está em casa. Então levante sua mão direita, tem um povão em casa nos acompanhando, várias vezes quem está aqui. Então com a mão levantada, você de casa, receba esta bênção aí e vamos rezar por eles a bênção que está na primeira leitura de Números. Vamos juntos? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? Amém. Apesar que eles pegaram a bênção do alto voando. Eu queria assim, mas valeu que a bênção chegou aí do mesmo jeito. Então, gente, número 6 é algo para você marcar na sua Bíblia, para você tomar posse da bênção de Deus. Eu não sou bobo. Tem um cara, mas não sou não. Eu sei muito bem que a maioria das coisas que eu faço, a maioria de vocês não fazem. Mas eu sei que tem gente que faz. E por esses é que eu fico animado em ensinar. Deixa a sua Bíblia aberta em número 6. Pega uma caneta, marca texto, marca essa bênção lá. E todos os dias, antes de sair da sua casa, não demora 30 segundos. Não é possível que você não tenha 30 segundos para receber esta bênção. Antes de sair de casa, chega na Bíblia, coloca a sua mão e leia. O Senhor me abençoe e me guarde, o Senhor faça brilhar sobre mim a sua face, se compadeça de mim, o Senhor volte para mim o seu rosto e me dê a paz. E sai para trabalhar, e sai para estudar, e sai para namorar, e sai para passear, depois você me conta. Precisamos tomar posse da bênção de Deus. Se nós vamos ter um ano feliz ou nem tanto, não é o mais importante. O que nós precisamos ter é um ano abençoado, um ano com Deus ao nosso lado, e esta bênção irá nos acompanhar. Meus irmãos, eu tenho certeza, tanto quem está aqui no santuário, quanto você que nos acompanha de casa, se você colocar em prática qualquer coisa que eu disse essa noite, quem não sou eu, é a palavra, eu fui apenas canal para chegar a você. Se você colocar em prática um dos 4 conselhos do Evangelho, ou talvez algum dos 4, se você receber esta bênção todos os dias, não há como você não ter um dos melhores anos da sua vida. Não há como Deus não entrar na sua história e fazer coisas novas, porque é Ele quem faz novas todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê direcionamento e, acima de tudo, que nós possamos contar neste tabuleiro da vida a cada pecinha com a graça e com a bênção do Senhor. Ele está conosco, Ele caminha conosco e com Ele eu já sou mais do que vencedor. Ao Senhor Jesus toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que esta pregação ajude você a celebrar o melhor Natal da sua vida em família, o melhor Natal da sua história, acolhendo aquela palavra, o Natal. Tudo aquilo que é importante requer uma preparação específica. Nós não podemos celebrar o Natal de qualquer jeito, senão o Natal ele vai passar. O Natal do ano passado, o Natal do ano 2000, o Natal lá de 1980. O Natal ele tem que ser algo perene na nossa vida, porque é a chegada do Salvador, é o mistério da encarnação. Os senhores já sabem, mas vale lembrar, a igreja ela não celebra aniversário de Jesus. Primeiramente que ele não nasceu no mês de dezembro, se o fosse. A igreja celebra o mistério da encarnação. Um Deus que se faz carne, um Deus que vem para perto no útero virginal
de Maria Santíssima. É um Deus que nos busca, é um Deus que vem na humildade, é um Deus que nasce no nada para revelar o tudo e o todo amor de Deus. Ele nasce para todos os homens e para mudar o homem todo. Deus, Ele ama e Ele nos ama, e por causa disso Ele vem ao nosso encontro. O Papa Bento XVI tem uma homilia muito bonita sobre o advento, que eu destaco apenas uma frase. Papa Bento XVI disse assim: a vida do cristão deve ser um perene advento. O que é isso? Advento é a preparação para a celebração do mistério, para a chegada de Jesus. O que é ter uma vida que seja advento? Esta preparação, ela não pode ser algo pronta, algo acabada. É uma caminhada, é um processo, é um passo por dia, é uma etapa por vez. Não existe, meus irmãos, elevador para o céu. É preciso subir um degrau de cada vez. Para nós católicos, não cabe na nossa cabeça aquilo que muitos o dizem na igreja protestante ou no mundo evangélico, a questão da conversão. Muitas pessoas talvez não eram nem católicas direito, e na verdade não eram, outras não tinham fé, e elas fazem uma experiência numa outra denominação cristã. Deste dia para frente, esta pessoa vai dizer assim: eu me converti, eu tenho agora tal fé, eu estou em tal igreja. Tudo bem, respeitamos, isso é um mundo protestante. Para o católico, isso não cabe. Não cabe você pegar a sua conversão, colocá-la no tempo, no espaço, como algo fechado, como algo acabado, como se fosse apenas um ato. Naquele dia eu me converti, naquele dia eu fui batizado, naquele dia eu mudei de vida. Para nós, católicos, a conversão está sempre no gerúndio. Eu não me converti, eu estou num processo de conversão. Eu estou me convertendo a cada dia. Hoje, melhor do que ontem, pior do que amanhã, porque amanhã eu sou chamado a ser melhor do que hoje. Tanto é que Deus sabia que este processo de conversão, de mudança de vida e de volta para o Senhor, ela tem recaídas, ela tem tropeço, ela tem queda. Tanto é que nosso Senhor, quando entregou para a sua igreja os 7 sacramentos, é a confissão. E o padre, quando atende um penitente, ou o padre, quando vai se confessar com outro sacerdote, como que termina a confissão? A fórmula litúrgica: hora que você acaba a confissão, já recebeu a absolvição, o padre se despede de você, ele vai dizer assim: ide em paz e não peques mais. O penitente responde: amém. Esta é a nossa esperança, essa é a esperança do padre, esta é a esperança do penitente. Mas se nós fôssemos falar a coisa na real, como as pessoas gostam, o padre não diria: vai em paz e não peques mais. Você se levantaria e o padre diria assim: até breve, até daqui a pouco. Porque nós sabemos que aquela confissão que nós fizemos, aqueles pecados que nós contamos, nós não queremos pecar, mas acontece na nossa vida o que disse São Paulo: eu não consigo fazer o bem que quero, eu acabo fazendo o bem que eu não quero. Então a confissão é um banho espiritual que não é apenas uma só. E por que nós não confessamos apenas uma vez? Porque você não se converteu. Nós estamos no processo, nós estamos nos convertendo. É por isso que o Papa Bento XVI foi muito feliz quando ele pegou este tempo da igreja chamado advento e o estendeu para a vida cristã. A nossa vida é um advento, a nossa vida é um processo, a nossa vida é conversão, a nossa vida é mudança. O que nós não podemos é desistir.
O que nós não podemos é dizer para nós mesmos: eu não dou conta, eu não consigo ser santo, é muito difícil, a minha caminhada, não, você caiu, se levanta, você pecou, se confessa, você afastou, abrace, e nós vamos entrando no processo. E por que esse processo é real? Porque o nosso Deus nos busca. Em primeiro lugar, não é você que busca Deus, é Deus quem busca você. Isso só acontece no mundo cristão. Somente o cristão, ele tem um Deus que o busca. Todas as outras religiões, estou falando não cristãs, elas buscam a Deus. Elas são cheios de ritos para buscar este Deus. O cristão não. Cristão, você tem um Deus que te busca. É isso que nós celebramos no Natal. Um Deus que vai dizer: não fostes vós que me escolhestes, eu que vos escolhi. Não fostes vós que me amastes por primeiro, eu vos amei. Olhe para a cruz, não tem prova maior de amor. Ou seja, o nosso Deus nos busca. E porque o nosso Deus nos busca, cabe a nós se deixar encontrar. Não sei se quando você era criança eu brinquei muito de pique-esconde, ou de polícia e ladrão. O que é essa brincadeira, né? Geralmente a polícia vai correr atrás do ladrão, e o ladrão tem que fugir da polícia, e o pique-esconde, alguém fica lá contando de 1 a 30, de 1 a 20, e a meninada esconde, e ele tem que procurar. A nossa vida espiritual, meus irmãos, tem que ser o contrário dessas duas brincadeiras infantis. Nós temos que nos expor ao Senhor e deixar que Ele nos encontre, porque o amor dEle nos procura, mas o amor dEle precisa do nosso sim. Há pessoas que ficam brincando com Deus de pique-esconde. É Deus procurando e a pessoa se escondendo. É aquilo que nós chamamos de síndrome de Adão. Deus, ele chega no jardim para se encontrar com a sua criação. Adão está escondido atrás da moita. Aí Deus diz: Adão, onde estás? Aí ele responde: atrás da moita, só a cabecinha de fora. Ouvi os teus passos e me escondi, porque eu estou nu. Deus falou: mas que bobagem que é essa? Você nunca teve vestido? Por que agora a sua nu? Aí deu: entendi. Você pecou, né? O pecado nos faz esconder de Deus. O pecado nos faz fugir de Deus. É a brincadeira da polícia e ladrão. Os que eram polícia correndo e a meninada que era ladrão correndo. É Deus tentando pegar você e você escapulindo. É Deus te chamando para oração e você inventando desculpa. É a pessoa te convidando para ir à missa e você vem com 1000 situações. Eu estou cansado, eu trabalho muito, hoje não vai dar, tem visita. Essas duas brincadeiras acontecem na vida espiritual de muita gente. As pessoas se escondem de Deus, como Adão se escondeu, e as pessoas fogem de Deus, como o ladrão foge da polícia. Precisamos fazer o contrário. É um movimento de: eu estou aqui. Ama-me, Senhor. Não é você que procura Deus em primeiro lugar, é Deus quem está procurando você. E cabe a nós nos deixarmos encontrar por Ele. Eu não tenho filho, é claro, né? Mas eu tenho um sobrinho. Tenho o Marcos e a Maria Clara. Quem me acompanha nas redes aí já viu as duas pecinhas lá. O Marcos, quando era pequenino, acho que toda criança faz um pouco disso. Ele achava que quando ele fechava o olho, ele sumia. Então quando ele fechava o olho, ninguém encontrava ele não. Aí eu falava assim: Marcos, vamos brincar com o Dinho. Você esconde e eu te busco. Tá bom, Dinho? Então o Dinho vai ficar, eu vou contar de 1 a 10, você esconde, dá? Tá bom. Quando você esconder, você fala assim: tô pronto, Dinho. Quer dizer, eu entro na dele, né, criança? Tá bom. Aí eu ficava para a parede lá. 1, 2, 3. Aí ele falava: tá pronto, Dinho. Quando eu virava, ele estava sentado no sofá assim, ó. Tadinho, gente. Ele achava que fechar o olho, ele ficava invisível. Aí eu, como bondinho, né, ficava:
cadê você? Marcos, cadê você? Aí ele abre o olho, estou aqui. Eu falei, você estava aí, menino? Outra brincadeira que ele fazia muito, se esconder atrás da cortina e o pé de fora. Ele se escondia e falava, cadê eu? Eu estou vendo o pé do menino. Eu falava, não estou te vendo, onde você está? Aí eu mexia na cortina de cá, mexia na cortina, mas nunca ia onde ele estava. Meus irmãos, Deus nos trata assim. A gente acha que está escondido de Deus. A gente acha que Deus não sabe onde nós estamos. A gente acha que Deus não vê o que a gente faz. A gente acha que a gente fechando os olhos, ou estando com o pé atrás da cortina, Deus não está nos vendo. Ele nos busca. E o Evangelho vai dizer que há mais alegria do que uma ovelhinha perdida encontrada, do que de 99 que já estavam dentro de um redil. Esse é o nosso Deus, aquele que larga 99 e vai buscar a uma que se perdeu. Por quê? Responda e repita comigo: Deus ama a todos e a cada um. Deus ama a todos e a cada um. De novo. Deus ama a todos e a cada um. Não se esqueça disso nunca mais. Porque a gente ouve muito dizer assim, mas Deus ama a todos. Não ouve? Mas a gente ouve falar que Deus ama a cada um. Então tem que falar, Deus ama a todos e a cada um. O que significa isso? Significa que aqui na igreja Deus está abençoando a todos, mas Ele conhece a cada um. Você não é um número. Você não é para Deus um CPF. Você na igreja não é mais um. Você é um. E por causa de você, Deus sabe que tem 99 ali, mas se você está faltando, Ele sente falta. Graças a Deus por isso. Porque Ele ama a todos, mas Ele ama a cada um. Ele ama a todos nós, mas Ele ama o Padre Christian. Ele me conhece. Ele me chamou, Ele me acompanha. O relacionamento dele comigo é pessoal. Eu sou essa uma ovelhinha, assim como você. O advento nos acorda para esta realidade. Porque se alguém entende isso, celebra um Natal diferente. O que é um Natal? É Jesus que vem para todos. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens. Paz a todos de boa vontade. Mas se fosse só você, Jesus teria nascido para te encontrar. Jesus teria vindo ao seu encontro. Então o Natal é de todos, mas o Natal é seu. Aqui, meus irmãos, nós precisamos curar o nosso Natal. Curar as arestas do nosso Natal. Curar as tristezas do nosso Natal. Eu entendo perfeitamente que final de ano é uma alegria, mas traz muitas lembranças, tristezas, traumas. Talvez o Natal para você se tornou uma festa de solidão, uma festa onde não há presente, porque não há presença. Ano novo você lembra das pessoas que partiram, situações tristes que te aconteceram. Eu conheço pessoas que falam, padre, se eu pudesse, eu pulava do dia 23 de dezembro para 2 de janeiro, para saltar todo esse espaço aí. É um espaço que eu não gosto de Natal, aquelas músicas de Natal me colocam para baixo, ceia de Natal, não aguento aquilo, ano novo, pelo amor de Deus, não é a festa, não é a festa. Alguma coisa aconteceu na história desta pessoa, existe uma ferida ali, e precisa virar uma cicatriz. Eu tenho no meu joelho um risquinho, que é uma cicatriz. Quando eu era criança, eu caí de bicicleta. Já tem ó. Você pode tocar na cicatriz à vontade, não dói nada. Mas quando eu caí, dói. Se o Natal dói, se o Ano Novo dói, é porque aquilo que você já viveu não cicatrizou. Está aberto. Tem uma ferida aí. Quem sabe, meus irmãos, que não é o presente que você vai pedir a Jesus para você este ano. Ó Senhor, cura
as minhas lembranças negativas do Natal. Cura as minhas lembranças negativas da virada do ano. Porque o Natal, meus irmãos, é a festa do encontro. É Jesus que vem para te encontrar. Como que você não gosta de Natal? Você pode não gostar. Porque é muito comércio. É outra coisa. O povo come, bebe. É outra coisa. Porque a minha família se reúne, sempre acaba em briga. É outra coisa. Mas o espírito natalino é Jesus que vem para encontrar com você. Os anjos vão dizer para os pastores a boa notícia: olha, eu vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. A alegria do Natal precisa ser a sua alegria, a alegria da sua família. Vamos movimentar o nosso coração, dá tempo ainda, nós estamos só na segunda semana. Monte o seu presépio, enfeite a sua casa, coloca lá bola, forro vermelho, pode colocar também, né? Faz o presépio, pode colocar o Papai Noel. Tem o Papai Noel que fica dançando, balançando o bumbum, coloca lá, né? O importante é você olhar para a sua casa e falar assim: Natal está chegando, a alegria está chegando, a luz está chegando, e é Jesus. Olha aqui o santuário de Guadalupe, como que está bonito. Já falei da árvore de Natal. Eu sou muito observador, eu gosto muito de Natal. O presépio, eu vi lá em cima do ministério uma guirlanda grande, bonita. Olha lá o cercadinho, está lá os laços vermelhos com aquele festão, né, de Natal. Eu vi lá em cima das portas, 3 guirlandas. Lá do coro tem uma cascata de enfeite de Natal, né? Está tudo enfeitado ali. A coroa do advento com 2 velas acesas. Gente, é preciso enfeitar por fora para que possamos nos alegrar por dentro. Eu, quando visito pessoa que tem depressão, eu falo com ela: olha, eu vou te visitar, mas eu não te quero de pijama, não te quero deitado, nem com cabelo sem pentear. Você vai levantar, vai pentear esse cabelo, vai escovar esse dente, coloca uma roupa legal, abre a janela, aí eu vou ir te abençoar. Eu chego a abençoar a pessoa e falo: não, padre, só do senhor ter vindo aqui eu já melhorei. Eu falei: não, é porque o padre veio, não, porque você tomou banho, né, minha filha? Tomou banho, levantou, mudou de roupa. Uma pessoa com depressão, que fica dentro do quarto o dia todo, com janela fechada, de pijama, não quer tomar banho, não alimenta direito, pelo amor de Deus, está procurando a morte. Então, quando a pessoa ela troca a roupa, ela já melhora. Tomou um banho, ressurreição. Abriu a janela, iluminação, ela melhora. Porque você melhorando por fora, você vai melhorar por dentro. Por isso é importante os enfeites de Natal. Por isso é importante a alegria do Natal, que você está mostrando para você mesmo: Ele está vindo por mim. É uma visita que eu vou receber no meu coração. Jesus está chegando, e preparando por fora, eu haverei de preparar também por dentro. A primeira leitura vai dizer o seguinte, olha que interessante: a criatura humana é feno. Feno, aquele mato que boi come, você sabe, né? É feno. A criatura humana é feno. Toda a sua glória é como flor do campo. O que é uma flor do campo? Está toda bonita lá, daqui a pouco já morreu, já era. Seca o feno, murcha a flor, ao soprar o Senhor sobre eles. Sim, o povo é feno, seca o feno, murcha a flor, mas a palavra do nosso Deus fica para sempre. Meus irmãos, o que é o Natal? É esta palavra que se faz carne. É esta palavra que se faz carne. Deixa eu ver uma coisa ali. Aqui, Vou fazer uma coisa bonita. Depois o pessoal arruma aqui. Natal é mais ou menos isso aqui, Ih, tá longe. Vem cá uma criancinha. Vem cá você. Ajuda o padre aqui. Cuidado, que é por sua conta e risco. Entra aqui. Sobe aqui. Não pisa na ovelhinha não, no cantinho. Isso. Toma a Bíblia.
e coloca lá na manjedoura para o padre. Depois eles vão tirar ela aí. Ótimo. Ó, vem cá. Opa! Muito obrigado. Tá, abraço. Deus abençoe. Olha lá. Você de casa está vendo. E isso é o Natal, meus irmãos. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Seca o feno, murcha a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Isso aqui é uma imagem que tem que ficar na sua cabeça para sempre. Aquele neném que vai ser colocado na manjedoura, aquele menininho Jesus da noite do dia 24, é a palavra de Deus. Quem reza o Ângelus, você lembra disso? O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Por isso que eu coloquei a palavra lá na manjedoura, ó. Aquela palavra vai se fazer carne, e esta carne vai se fazer pão, certinho, Eucaristia. A palavra se fez carne, e Jesus vai pegar o pão e vai dizer: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, o pão da palavra, a carne de Jesus, o Natal diário. Quando a gente comunga, há pessoas que comungam na língua, não tem problema nenhum, é direito do fiel. Tem gente que vem assim, ó, e comunga na língua, corpo de Cristo, amém. Pronto. Tem gente que ajoelha, pode comungar na mão. Por que a gente comunga na mão? Porque a sua mão assim, ó, simboliza a manjedoura. É por isso que a nossa mão é em formato de conchinha, é a manjedoura. Jesus nasce na sua vida toda vez que você comunga, toda vez que o padre ou o ministro diz o corpo de Cristo, amém, é Natal. E o advento é perene, a sua mão é nada, não tem nada ali, vazia, como a manjedoura, mas você recebeu na missa o pão da palavra, e a palavra se faz carne, e você a recebe na Eucaristia. Agora eu pergunto para vocês, meus irmãos, tudo que eu estou pregando para você, é só no Natal? É só uma vez por ano? É só um dia? Natal não pode ser um dia, Natal tem que ser uma vida. Tem aquela música tão bonita, né? Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Padre Zezinho, né? Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Aí ele vai dizer que os pais fossem como José, as mães fossem como Maria, e que toda criança fosse como Jesus de Nazaré, e que Natal não fosse apenas um dia, se as famílias se amassem. Então que a palavra hoje, derramada nos nossos corações, gere vida. Que esta pregação ajude você a celebrar o melhor Natal da sua vida, em família. O melhor Natal da sua história, acolhendo aquela palavra. E ficou bonito, olha lá que bonito, a palavra que faz se fazer carne em Maria. Maria se curva perante a palavra. Eis aqui a serva, faça-se em mim segundo a tua palavra. São José se curva perante a palavra. Aceite, Maria, que tudo que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. Os pastores se curvam, os reis se curvam, seca o feno, morre a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém? Amém. Deus abençoe.